Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor hoje, do 33 ao 36, né? Então, com a graça de Deus, vamos ler mais 4 capítulos da palavra. Vamos ler então os primeiros versículos aí. Capítulo 33 de Gênesis diz assim: E levantou Jacó os seus olhos, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu rosto, e beijou-o, e choraram. Amém. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, hoje nós estamos aqui para lermos a sua palavra, estudarmos, Senhor, meditarmos nela, procurarmos compreender o que ela nos ensina, capítulo após capítulo. E nós pedimos que, com a sua graça, possamos ler os capítulos de hoje e entender, Senhor, que o Espírito Santo nos ensine. Qualquer pecado que houver em nossa alma nesse momento, Senhor, perdoe em nome de Jesus e nos dê a graça de conhecer um pouco mais da sua vontade, da sua pessoa tão bendita, em nome de Jesus, para sermos edificados. E o Senhor seja glorificado. Daqui a pouco nos dá graça para nós orarmos exatamente, Senhor, baseados nesses textos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós lemos semana passada, nós completamos até o capítulo 32, e nós vimos que Jacó, ele teve um aviso de que o irmão dele vinha com 400 homens, e era aquele irmão Esaú que ele sabia que lá atrás, né, ele tinha enganado, e ele então fica com muito medo, e aí ele vai orar a Deus, e ele tem aquele encontro, ele passa lutando com o homem durante toda uma noite, e depois ele percebe que aquele homem não é um homem qualquer, mas na verdade é o próprio Deus, né, que se fez homem ali, aquilo que nós chamamos em teologia de teofania, ou seja, uma aparição de Deus, né? E ele então pede a bênção de Deus, pede que abençoe, né? E então aquele homem ali abençoa Jacó, muda o nome de Jacó para Israel, quer dizer, de enganador para alguém que realmente luta e vence, né? Que Deus dá a vitória para ele. E ali nós vimos, semana passada, que ali, então, ele dá o nome para aquele lugar de Peniel, ou seja, que ele viu Deus. Aí nós podemos ler aí no versículo 30, né? Do capítulo anterior, que diz: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, aquele encontro mudou Jacó, ele começou a entender ali, agora naquele encontro face a face, foi o encontro mais importante, né? Apesar de que Deus tem se manifestado a ele, mas esse encontro é muito importante. Ele passa a entender que Jacó sempre era um homem que acreditava na sua manipulação, no que ele fazia. Ele passa a entender que a bênção depende realmente de Deus. Mas ele já entendia isso, né? Já conhecia Deus, mas agora, de uma maneira muito mais clara, ele tem então esse encontro com Deus, ele tem a sua vida mudada nesse encontro com Deus, Deus o abençoa, e agora ele vai para o encontro com seu irmão, e é interessante isso, que ele tem um encontro com Deus, e agora ele vai se encontrar com seu irmão, e a Bíblia sempre coloca nesses termos, né? Por exemplo, o Senhor Jesus mesmo vai dizer que antes de nós virmos cultuar a Ele, nós temos que nos reconciliar com os nossos irmãos. Então, se nós estamos bem com Deus, nós vamos reconciliar com nossos irmãos. Isso começa do coração. Então, Jacó tem esse encontro com Deus verdadeiro,
e ele então vai se reconciliar com seu irmão na bênção de Deus, e realmente é uma grande bênção. Nós lemos aqui nos primeiros versículos que ele ele tem muito cuidado, ele separa os filhos, né? Ele já tinha preparado um presente para Esaú, e tanto as servas, Lia, Raquel, diz aqui do versículo 1, né, que ele vai separando as esposas e as servas, né? E então, irmãos, o Esaú, quando vê isso, corre ao encontro e abraça, e lança sobre o seu pescoço e o beija. E eles então choram, né? E ele se inclina, irmãos. Então aqui tudo é uma situação realmente de humildade. Ele se humilha, ele pede perdão, né? Apesar de que não tem a palavra dele aqui, mas ele está se humilhando, se reconhecendo o pecado dele anterior. E se reconciliou. É uma cena muito bonita. Então Esaú corre, encontra, o abraça, lança sobre o seu pescoço, beija, e eles choram. E tem um comentarista que eu achei bem interessante, ele vai mostrar que quando o Senhor Jesus conta a famosa parábola do filho pródigo, quando o filho volta e o pai também o recebe, é semelhante às palavras que Jesus usa. Ele abraça, como diz aqui, sobre o seu pescoço, lança sobre o seu pescoço, o beija e assim por diante. Então, reconciliação, irmão, reconciliação. Então, nós temos essa reconciliação entre os irmãos, depois de tanto tempo, e a história, os 4 capítulos que nós vamos ler, que fala então dessa reconciliação, da chegada de Jacó salvo, então, no seu destino, mas não fala só de coisa boa, né? Isso aqui foi uma coisa boa, mas fala também do estupro da filha de Jacó, no próximo capítulo, e dos desdobramentos desse evento tão trágico, com a morte de muitas pessoas ali daquela região, daquela cidade. E isso tudo mostra também, irmãos, mais uma vez, as fraquezas dos homens ali, que a salvação é realmente pela graça, e que Deus não estava trabalhando com um barro bom, mas com um barro ruim, né? Se eu puder dizer, com um barro sem forma, e operando a graça dele ali, através desses homens que ele trouxe salvação. E nós vamos estudar isso aqui. Mas o ponto importante, e nunca nós devemos esquecer de ler esses textos, sabendo que esses textos falam de Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus, aponta para Cristo. E Deus está operando através desses homens exatamente para trazer o seu povo Israel através dos 12 filhos de Jacó, que vão ser apresentados aqui, e Deus vai separar Esaú de Jacó, porque a bênção, lembra, desde o início, desde que a Rebeca estava com eles no ventre, Deus disse, o menor, o maior servirá o menor, ou seja, o mais velho que era Esaú, não tem a bênção, quem tem a bênção é o mais jovem, o mais novo, né? Que é o Jacó, e Deus vai separar o Esaú do Jacó. As genealogias, então, vão mostrar isso. Tá? Então, mas Esaú vai ser abençoado porque ele é filho, apesar de que ele não tem a bênção maior, mas ele tem a bênção material, e a Bíblia também vai mostrar isso. É melhor ter a bênção espiritual que a bênção material, né? Então Deus abençoa materialmente, mas a maior bênção que ele dá é a espiritual, porque a espiritual é o quê? É o conhecimento dele mesmo. Bom, então vamos continuar aí lendo o nosso texto, irmãos. Eu parei no versículo 4. Vamos continuar no 33, versículo 5, que diz assim: Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Então tudo aqui, as esposas e os filhos se inclinam em humildade, né? Ele preparou, esse bando aqui são os animais que ele preparou como presente,
E aí Esaú diz assim, versículo 9: mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomar-te contentamento em mim, né? Então aqui é interessante, eu imagino assim, até como certo comentarista diz, que há uma associação aqui quando ele diz: eu estou vendo teu rosto como viu o rosto de Deus. Ele tinha acabado de sair de Peniel, que ele viu a face de Deus, né? Através daquela... Ninguém vê Deus mesmo, né? Mas através da manifestação de Deus. Então viu Deus e viu seu irmão ali. Então tem uma associação como vendo Deus, ele vê o seu irmão agora como a face de Deus, no sentido de que Deus estava abençoando aquele encontro, né? O versículo 11 diz: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe meu senhor adiante do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. E assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Notemos que ele vai levantando altares, meus irmãos, ele vai adorando ao Senhor. No entanto, nós temos aqui duas coisas que eu penso que nós devemos destacar, que não foram assim, não foram corretas, né, que Jacó fez aqui. Primeiro, ele diz para Esaú: vou te contar isso aí, mas depois ele vai para outro lugar, né? Ele estava, na verdade, indo em direção ao lugar onde ele fez o voto, lá quando ele saiu da casa do pai, Betel, né? É para lá que ele deveria ir, cumprir o voto dele, tudo. E ele diz para o seu irmão que ele vai a Seir. No entanto, ele parte para outro lugar, ele parte para o Sucote. Por que ele fez isso, irmãos? Então veja que ele enganou, né, o Esaú. Na verdade, ele não queria estar debaixo do domínio de Esaú, sabe? Ele queria seguir o caminho dele, né? Então, no mínimo, ele não foi sincero aqui. Mas o problema mais grave que eu vejo aqui, meus irmãos, é que ele se detém, possivelmente um bom tempo, nessa cidade aqui de Siquém. E ele então, diz aqui o versículo 19, que ele compra uma parte do campo que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e fica lá. Então é verdade que ele levanta o altar, ele adora a Deus, mas ele tinha o objetivo de ir para aquele lugar, irmãos, onde primeiro Deus se revelou a ele, e ele se demora ali. Isso é muito ilustrativo para nós, porque o que vai acontecer em seguida, no capítulo 34, o capítulo 34 é uma tragédia completa. Nós podemos associar com essa demora de Jacó naquele lugar. Então, ele é como se fosse para nós um alerta de que nós somos peregrinos e que nós temos que ter cuidado quando nós começamos a gostar muito do que o mundo nos oferece, esquecer exatamente a nossa peregrinação, esquecer que nós temos uma herança maior, melhor, mais importante, né? E ele, parece que aqui Jacó
gostou de ficar naquele lugar, ficou demasiadamente tempo. E aí então vai acontecer o problema com Diná. Ele vai expor tanto a si mesmo como a sua família as influências daquelas pessoas que não servem a Deus, e vai ter um problema grave por causa disso. Então diz aqui o capítulo 34, vamos ler agora o capítulo 34, irmãos. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a, e apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, e Jacó para falar com ele, e vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometeu uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha, dai-la, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porquanto isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós, então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porquanto a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo... Aliás, eu li errado aqui. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concedamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saiu à porta da cidade, e foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade no campo tomaram,
e todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Irmãos, eu queria destacar algumas coisas aqui só para a nossa meditação. Primeiro, observem esta demora de Jacó naquele lugar que ocasionou. Segundo, irmão, relacionado a isso, está o fato de Diná, que provavelmente até pela demora, né, que ele ficou ali, se tornou uma moça, ela quer e procura as mocinhas ali, ou as moças daquela região, e quer se encontrar com elas, e aquilo é fonte de tentação para ela, né? E ela vai, e ela se expõe. Não sabemos se Jacó sabia ou não aqui disso, mas no mínimo, como diz, o problema dele foi ter ficado ali naquele lugar demasiadamente. E aí então a menina é estuprada, é um estupro. E a gente vê aqui que o padrão moral aqui desta família não era muito grande, né? E do rapaz aqui no caso, mas ele gostou dela, amou a moça. E então foi o pai, e ele, o pai, propôs então o casamento, né? E o dote, assim por diante. E aí, irmãos, os dois filhos de Jacó, né? Os dois filhos de Jacó aqui, no caso, como diz aqui o versículo 13, então responderam os filhos de Jacó a ser quem amou o seu pai, enganosamente falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. Então eles enganam, eles propõem a circuncisão, exatamente porque os homens ficavam totalmente ali sem condições de reagir devido à dor grande que acontecia com a circuncisão. Então já planejando matar todos os homens e vingar a sua irmã. E fizeram isso, e se vingaram. Então diz aqui o versículo 25, que é o terceiro dia, quando estava com mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram e mataram todos os homens. E os outros foram lá depois e roubaram tudo, levaram as mulheres, levaram as crianças. E o que nós vemos aqui, então, irmãos? Um erro de Jacó, e eu penso muito assim, que isso se assemelha ao erro de Ló. Lembra que Ló escolheu ficar perto de Sodoma e Gomorra? Então a Bíblia vai deixando para nós esses alertas, né? Vai dizendo assim, olha, cuidado com o mundanismo. O problema não é você se relacionar com as pessoas, o problema é quando a cultura do mundo passa a te atrair e você vai perdendo o foco, vamos dizer assim, de buscar Deus, de servir a Deus e tudo, né? E aí, o que aconteceu com Ló, que ele acabou sozinho lá numa caverna, porque ele cresceu o olho dele, né? Ele foi ganancioso. Assim também, irmãos, aqui Jacó experimentou algo disso nessa tragédia, e ele foi assim, irmãos, eu entendo que ele foi omisso, ele ficou calado, ele não tomou aqui a liderança, os filhos agiram por impulso, né? E ele, a resposta dele no final, depois de toda a tragédia acontecida, de pessoas mortas e tudo, ele diz, versículo 30, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Então a preocupação de Jacó foi mais assim, material, a violência que ele podia sofrer, a reação daqueles povos ali, mas ele não olhou para o problema real, que é o pecado, que gerou tudo isso aí. Então, enquanto ele foi pacífico, digamos, pacífico entre aspas, ele não tomou atitudes contra o pecado, pacífico demais, entre aspas, esse pacífico, os filhos, ao contrário, agiram por impulso. Então, as duas coisas nós devemos evitar. Nós devemos observar onde está o risco do pecado, alertar. Então, se nós somos pais, alertar e proteger os filhos, alertar, fazer tudo o que está no nosso poder, na nossa autoridade, mas também não agir por impulso. Então nós vemos aqui essa tragédia acontecer.
Mas é graça, irmãos. Vocês veem aqui que, se nós olharmos para isso aqui, nós diríamos assim, essas pessoas Deus não usaria, mas o ser humano é isso, o ser humano é terrível, pecador. Se não for a graça de Deus, chega a cometer esse tipo de coisa. Mas vamos ver o versículo, capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. E então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, vejam, irmãos, aqui depois dessa tragédia toda, há um processo de profundo arrependimento. Ainda tinham ídolos ali guardados. A família de Jacó tinha ídolos ali guardados, então eles tiram seus ídolos, eles se purificam, e ele parte então para Betel, que era para onde ele já devia ter ido, né? E ele então faz ali um altar a Deus, e Deus é misericordioso, irmãos, porque Deus tem um propósito nestas pessoas, por estas pessoas. Então diz aqui o versículo 5, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Foi só Deus que livrou eles, para eles não seguirem, não quererem vingança. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele foi e todo o seu povo com ele, e com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Vocês lembram disso lá no início? E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vinha de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel, reafirmando que o nome que já tinha dado lá atrás, em Peniel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica-te, multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque e a tua descendência depois de ti, darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Irmãos, aqui nós observamos o arrependimento, o abandono dos deuses, dos ídolos, e esses irmãos de Jacó, esses filhos de Jacó. Aí, nós estamos aqui encerrando a fase de Jacó. Jacó vai aparecer menos frequente, porque agora vai ter outros destaques aqui, que já são os filhos, e um filho em especial, vocês lembram qual é? José, que vai aparecer agora na história, né? E é muito interessante como a relação agora desses irmãos que fizeram isso aqui, que vão vender José, quer dizer, pessoas extremamente, né, um coração assim, mau, né, que se dão à violência e assim por diante, mas que vão sofrer muito, meus irmãos. Até que lá no finalzinho, vocês conhecem a história, quando eles voltam já depois para encontrar com José, Deus vai mudar também o coração deles. Irmãos, o que é que nós vemos aqui? Graça de Deus. O ser humano não merece nada. O ser humano não merece nada. Graça de Deus. Dessas pessoas aqui que veio Cristo. Da descendência dessas pessoas que veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação, a obra de Deus é pela graça. Queria que vocês guardassem muito isso, tá? Agora, observe, meus irmãos, aqui um destaque muito interessante no versículo 8. Morreu Débora, ama de Rebeca, que foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. Débora, que aparece lá no início, na história de Rebeca, e que a Bíblia destaca aqui para dizer assim, a importância que Deus dá
aos servos, né? As pessoas às vezes mais ali humildes daquela família, e que o Senhor destaca aqui a morte dela. Versículo 16. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho no seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni. Benoni quer dizer filho do meu sofrimento. Mas o pai chamou Benjamim, que é filho da minha destra. Então, eu destaco aqui para vocês perceberem o seguinte: eles tinham adorado a Deus, cultuado a Deus. Mas, irmãos, lembra que Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições? Esse mundo é um mundo de aflições, né? E Jacó, tendo adorado a Deus e tido ali aquele culto, nem por isso ele deixou de perder pessoas queridas e perder a mulher da vida dele, podemos dizer assim, a mulher que ele amava, né? Que ele trabalhou 7 anos por ela. Lembra lá atrás que era Raquel? E ela morre, e ela deixa o último filho para ele, Benjamim. E aqui nós vemos a fé dele, porque ela, na sua dor, ela deu Benoni, né? Filho da minha dor, meu sofrimento. Mas ele dá Benjamim, filho da minha destra, né? Filho da, vamos dizer assim, ele abençoa aquela criança, ele olha para o futuro com fé, apesar da sua dor, do seu sofrimento. E assim morreu Raquel, versículo 19. E foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Mais um pecado, né? Ele foi e se deitou com a concubina de seu pai, e ele o soube. E os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, e Levi, e Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai, Isaque. E aqui aparece de novo Isaque na história. A Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então aqui aparece Isaque, viveu muitos anos, abençoado por Deus, muitos anos além daqueles que ele abençoou lá atrás, né? Vocês lembram? O Jacó, pensando que era Esaú, e morre, irmãos. E um fato interessante aqui: Esaú e Jacó o sepultam, os irmãos estão reconciliados. Vocês veem que Deus reconciliou, né, esses irmãos. Deus acabou aquela intriga, aquela confusão entre eles. E aí, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte para vocês agora. Agora nós vamos ler de uma vez o versículo, capítulo 36. Porque o capítulo 36 vai mostrar as famílias que vieram de Esaú, o povo que surgiu de Esaú. E vocês percebem o seguinte: a Bíblia ela vai sempre colocar assim, nessas genealogias e nessas descrições dessas famílias, dessas descendências, tudo. Vai colocar aquelas famílias paralelas ao povo da aliança, aí cita, apresenta e depois passa para o povo da aliança, né? Então vai contar a partir daqui já a continuidade dos filhos de Jacó, que é o que interessa para Deus no Gênesis, é mostrar para nós daquelas pessoas veio o povo de Israel. Mas então ele vai apresentar um dos filhos agora de Esaú, outro filho que não é o filho da promessa, não é o filho que recebeu a bênção, né, que é Esaú, mas foi abençoado o quê? Materialmente, porque é filho descendente de Abraão, filho de Isaque. E então vocês percebem aqui, até o finalzinho do versículo 29, nós temos os filhos de Jacó, a família da aliança.
E agora, a partir do capítulo 36, no capítulo 36 nós temos os filhos de Esaú, que não é da família da aliança, mas ainda assim é abençoado por Deus materialmente. Então vamos ler o versículo do capítulo 36. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Aolibama deu à luz a Jeus, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Vocês percebem que lá no primeiro versículo diz que é Edom, voltando lá aquele episódio quando ele vende a primogenitura dele, né? Então ele ficou marcado por esse nome aí. Versículo 6. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e o seu gado e todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então eles se separam, porque era mesmo para se separar, porque dali iam surgir dois povos distintos, né? Estas, pois, são gerações de Esaú, versículo 9, pai dos edomeus, da montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Semá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, e filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é Aná, que achou as mulas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizon, Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizã, Edã, Esbã, Itran e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos homens, o príncipe Lotã, o príncipe Sopal, o príncipe... Eu li errado aqui. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe de Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe de Zã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, filho dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, e que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Haddad, de Sanlá,
de Masreca e reinou em seu lugar. E morreu Salá e Saul de Rebote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Bazã, Anã, filho de Aquibó, reinou em seu lugar. E morreu Baal, Anã, filho de Aquibó, e Ada reinou em seu lugar. E o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jetete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzá, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Irmãos, eu queria destacar aqui o versículo 31. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Então nós temos dois filhos de Isaque, Jacó e Esaú, e nós observamos a bênção de Deus sobre o Esaú, mas bênção material somente, né? E até um comentarista puritano ele destaca aqui: eles receberam a bênção material, tiveram reis antes do povo de Israel. Então, uma bênção visível, um reinado visível, mas o reinado espiritual pertencia a Israel. Então, a bênção material é boa, mas a bênção espiritual é infinitamente melhor, né? E às vezes não parece isso, né? Parece que não é de Deus, prospera, às vezes tem muitas coisas nessa vida, mas lembra que Jesus diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E Esaú nunca foi de Deus. E posteriormente, Edom, que vai nascer aí, que é a nação que vai sair dessas pessoas, vai ser muito amistosa com Jacó. Mas isso mais lá para frente, se Deus nos der graça, nós vamos estudar nas Escrituras. Eu queria encerrar, meus irmãos, então, mostrando para vocês aqui, primeiro, o perigo do mundanismo. Isso nós aprendemos com a história de Jacó, naquele lugar ali, né? E a tragédia que foi. E o perigo também de agir por impulso, pela violência, e também de ser omisso. Então nós temos que ter cuidado com esses extremos, né? Com esses extremos do pecado. E a Bíblia sempre aponta para o equilíbrio, né? Para o equilíbrio, mas o principal destaque aqui é ter cuidado com o mundanismo, ter cuidado com a influência do mundo, nos fazendo perder o foco daquilo que Deus realmente tem para nós, que é a bênção, a graça de Deus, a bênção espiritual. Mas o mais maravilhoso de tudo isso aqui é que por pessoas assim, Deus trouxe Jesus. É a graça de Deus. E mostrando que a salvação não é pelas obras, mas é a obra de Deus pela graça. E que Deus não desiste daqueles a quem Ele escolheu, né? Ele vai operando através dessas pessoas. Lembra que Paulo diz lá no Novo Testamento? Aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Amém, irmãos? Mas fica aqui, então, esses pensamentos para os irmãos meditarem e refletirem hoje à noite. Fora muitas outras coisas que nós lemos aqui, né? Amém. Vamos orar, irmão? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós tivemos privilégio, mais uma noite, de estudarmos, Senhor, mais 4 capítulos da sua palavra tão bendita, tão santa. Nós queremos pedir, Senhor, por sua misericórdia, aquilo que nós podemos entender hoje aqui, pelo Espírito Santo, que foi realmente o seu ensino, que o Senhor possa aplicar na nossa alma, Senhor, e nos edificar. Em primeiro lugar, nos fazer ter muito cuidado com o mundanismo e com o pecado, e os pecados da mocidade, os pecados também da idade mais velha. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos alerte e possamos crescer, Senhor, na santidade, para a glória do Seu nome, mas também nos faz, Senhor, olhar para a graça de Deus aqui, tão clara, Senhor,
e que o Senhor operou através desses homens tão imperfeitos, tão falhos, para trazer Jesus. E assim somos nós hoje. Nós somos também fracos, pecadores, mas em Cristo nós somos justificados, purificados. E como o Senhor operou na vida de todos eles, o Senhor se encontrou com Jacó lá em Peniel. O Senhor foi mudando Jacó, que era tão cheio de erros. O Senhor também faça isso em nós possamos crescer em santidade, no amor, na obediência, na sabedoria. Nós pedimos isso, Senhor, e o Seu nome seja louvado nas nossas vidas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Irmãos, se Deus quiser, semana que vem nós vamos começar a estudar os filhos de Jacó e um filho que vai se destacar, que é José. E se essas pessoas aqui são tão mau exemplo, né? São alertas, José vai ser um assim que vai dar muitos bons exemplos para nós.